Sem dúvidas, a perda do irmão tornou Naruto no que ele é hoje. Haru Clover, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde eu hoje irei abordar o que eu achei, como foi e o que eu gostei sobre o capítulo mais recente, o capítulo de número 285 de Black Clover. É um capítulo que ele foi muito simples, mas ele soube fazer uma introdução. Eu acho que tá num momento muito épico, porém a gente já sabe o resultado da luta. E por que eu digo isso? Capítulo passado, a gente já sabe que o Naruto não conseguiu manter a Mana Zone e aparentemente está em ferimentos graves, situação de vida e morte perante os dois demônios gêmeos que ele enfrentou. A partir disso, a gente já sabe o resultado da luta. Então o foco desses capítulos é ver o passado, a história, no que tornou o Naruto no que ele é hoje. E é interessante porque ainda continua válido as possibilidades que eu falei no 266, se eu não me engano, foi o capítulo que ele conduz o Asta para o treinamento, e é onde a gente vê a casa dele, então tem muitas possibilidades bacanas lá, mas para todo caso, uma já foi confirmada, que era uma especulação que a gente já estava conversando. Eu acho que talvez nem tenha sido possibilidade, ou foi uma possibilidade bem rasa, mas daí teve um inscrito que comentou mais sobre isso no vídeo, que foi sobre o caso dele ter tomado o lugar do irmão dele. É interessante porque foi confirmado isso, a gente já pode se dizer por modos, porque ele tinha um irmão mais novo, que era gêmeo dele. Acontece que a gente já pode dar a entender que esse irmão teve a vida perdida, possivelmente numa relação com demônios, ou com a Dark Triad, e que fez com que ele se tornasse essa pessoa que mantém esse ódio vivo até hoje, que é a sua motivação. É interessante porque a gente viu que ele tomou a identidade do seu irmão, provavelmente o Yami deve saber algo sobre isso. E para todo caso, a gente vai conhecer mais sobre a sua história agora. Porém, uma coisa que eu já posso dizer, que é uma informação nova, na minha opinião. Eu acho que é interessante porque a perda do irmão prodígio, que era um exemplo de cavaleiro mágico, fez a ruína da família de Naruto. É interessante isso porque lembre-se do cenário da casa do Naruto. É interessante de frisar esse momento. Então, eu acredito que ainda os 3, 4 Akumas que ele possui contrato deve ser algo que se interliga à sua família e até mesmo ao seu falecido irmão. Então, é interessante porque são possibilidades que ainda continuam, que deve ter uma coexistência que fez Naruto se motivar no ódio de querer acabar, digamos que com a Dark Triad e com seus planos. Porque isso é praticamente confirmado, que alguma coisa envolveu o seu irmão, uma perda, uma morte, e que faz elos com os demônios. Mas se a gente pode agregar com seus Akumas, daí é outra história, mas já é uma especulação que eu confirmo mais uma vez aqui, que eu acredito que sim. Mas, para todo caso, para ter mais informações, a gente fala realmente quando for mostrado, ou você vê o vídeo 266 e daí consegue compreender o que eu quis dizer agora, de momento atual. Para todo caso, eu diria que foi interessante, foi envolvente. Mais uma vez eu reafirmo também outro aspecto importante que foi apresentado, que é a ligação de Lucifer, os demônios principais da Dark Triad, com os membros principais. É interessante porque, se vocês não se recordam, eu reafirmo agora. Eles estão manipulando, eles estão brincando e são traiçoeiros. A gente não pode confiar neles, porque eles são Akumas, eles são o pior tipo de espécie. E é interessante porque muitos podem pensar: Haru, de volta esse lenga-lenga, você acha realmente que vai ter uma traição? Eu acho que vai, porque o primeiro passo já deu. Eles podem usar o 100%. Falta pouco para eles pegarem o controle total do corpo do hospedeiro. Para mim, eu acredito que vai ser muito fácil quando o portal for aberto por completo. Então é interessante porque eu reafirmo isso através da fala onde os demônios gêmeos acabam falando, tendo visto Dante. Eles falam: é o brinquedo do Lucifer, não é mesmo? É, mas ignora ele, vamos logo causar o tormento e a destruição. É interessante porque, por mais que seja uma fala vaga e talvez nem tenha sido o foco de muitas pessoas, eu uso para reafirmar mais uma vez que, caso eles consigam se soltar, seja Megicula, seja Lucifero, eles vão possuir o corpo dos seus hospedeiros para tomar forma e serem libertados. É algo que eu acredito vem em mente. Mas, para todo caso, já em torno da relação com o Akuma do Zenon, eu acho que vai ser aquele diferentão por não ter sido mostrado ainda. Mas é o que eu acredito. Para todo caso, acredito que são aspectos principais que eu já queria falar com vocês, mas agora eu quero falar cena por cena, destaque por destaque de como ocorreu o capítulo e mais da minha opinião em determinada cena sobre o que podemos pensar sobre o capítulo mais recente de Black Clover, que deveria ficar mais conhecido como o passado de Naruto, o seu irmão mais novo e o primeiro encontro com nosso querido Yami Sukehiro é mostrado em sua juventude. Começando a impressão geral básica que vocês já estão acostumados, vamos logo aos fatos relevantes do início até o final desse capítulo. É interessante por conta de que o objetivo do Naruto é comprar tempo, é ganhar tempo. Porém, ele tinha a opção que poderia executar uma fuga, mas no entanto ele não a fez. É interessante porque nesse momento vemos que o seu ódio o motivou a querer lutar com os demônios através da fala: por que você não foge? Eu até poderia, mas o meu ódio não permite.
perante o mal que vocês causam, por conta de que eu nunca poderei esquecer esse fato que ocorreu, é o motivo do que me mantém vivo. É interessante porque a gente já vê através dessa convicção que por mais que ele pudesse fazer algo, ele prefere lutar a queima-roupa no intuito de ganhar tempo. É interessante por conta que a gente vê mais um modo da sua transformação do seu contrato 100%. É interessante que através dessa forma a gente vê que ele tem uma forma da Demon Bird, e o mais legal do 100% dele é que ele pode congelar, digamos que com ondas sonoras, e através da sua magia das sombras levar os demônios de ranking alto para outro local teleportando. É interessante, por mais que congele por alguns segundos, ele pode realizar isso, e já no entanto ele cria a Mana Zone das sombras, a prisão das sombras, e assim ele começa a batalha. Afinal os demônios não podem enxergar nada, só vão direcionar ataques, enquanto ele utiliza-se já de outro modo e vai executando ataques velozes. Então é interessante porque eu digo mais uma vez, o Nahato é o melhor usuário de demônios. Me desculpa, a gente tem Tríade Negra, a gente tem Asta 100% anti-magia, mas não tem como. Em termos de versatilidade, habilidade, experiência, isso é um fato notável. O Nahato é o melhor usuário de demônios. Não estou dizendo que é o mais poderoso. A gente já viu que ele mesmo diz isso. Ele confirma que o Asta está em outro level através da anti-magia. Porém, o melhor, digamos assim, conhecimento e experiência, a habilidade, me desculpa, mas o Nahato detém esse título, gente. Isso é um fato. Pode me considerar fanboy do Nahato, mas digo com orgulho que eu também sou fanboy desse Fukudanchi, ó. E é interessante por conta de que a gente vê que, enquanto isso, foi mostrado sua origem, o seu passado. Por conta de que o objetivo era retirar os Akumas Twin, eu não lembro bem como se diz gênios em Eigo ou Nihongo, acho que Futago no Akuma. E é interessante por conta de que, levando eles pra fora do Dante, para que não ocorra nenhum problema maior, a gente vê que ocorreu assim a batalha e a gente vê o passado dele. Como eu já disse, o resultado da batalha a gente já sabe e provavelmente será mostrado no próximo capítulo. Mas agora vamos falar da sua origem. E eu diria que agora vamos para a conclusão do vídeo falando do passado de Nahato Fukudanchi. É interessante porque é confirmado que ele era de uma família distinta da realeza. A partir desse momento, um comentário meio básico, superficial, mas necessário. Pelo amor de Deus, Tabata, quantas famílias reais existem em Black Clover? Afinal, hoje em dia tem 3 que é o foco, né? Digamos que são as que estão sobrevivendo. Mas, pelo amor de Deus, quanta família foi extinta? Tinha a família do Gaucher, tem agora a do Nahato Fukudanchi. Caraca, Tabata, é tudo realeza! E é interessante isso, porque a partir desse momento, gente, brincando, a gente vê um fato interessante, que é mostrado que na família do Nahato havia gêmeos. Ele era o mais velho e ele tinha o mais novo, que era benevolente e, de certa maneira, um prodígio que participou dos Cavaleiros Mágicos e salvou um número imenso, digamos que um número inimaginável de pessoas, o quanto ele podia. Ele era muito querido pela sua reputação. Só que acontece que isso era para o mais novo. O Nahato em questão era o mais velho da família e era o garoto problema, arruaceiro, problemático, que causava encrencas. E é interessante porque ele tinha, digamos que um senso de convicção que ele só utilizaria sua magia para o que ele achasse relevante. Por exemplo, se ele acha justo salvar uma pessoa que cometeu um crime, ele vai achar justo. Se ele vai salvar uma pessoa que ele acha inocente, ele vai salvar. Mas é um senso meio que distinto, diferenciado, não é o mesmo senso de justiça que o seu irmão faria, por exemplo. E é interessante porque ele não tem como foco querer salvar pessoas. A gente vê que isso é só um exemplo que eu estou especificando aqui, mas que a gente vê através da fala do seu irmão. Por que você não participa dos Cavaleiros Mágicos? E a gente tem a resposta dele, que ele não quer, não interessa salvar pessoas. E é interessante porque quando eles iriam continuar a conversa, o Yami chega. E é interessante porque mostra que eles faziam parte ainda do esquadrão do Yuris, nosso querido Rei Mágico. E é interessante porque nesse momento a gente vê que é a hora da missão, eles vão participar. O Nahato já dá uma farpinha indireta pro Yami, e o Yami vê que o Nahato tá ali, e ele fala: de volta, você continua nessa fase rebelde? Por favor, não cause problemas, senão eu vou ter que vir trazer você para o Shirindó. É interessante porque o Nahato já diz, é melhor você olhar para tuas costas. E é interessante porque praticamente o capítulo conclui de um jeito muito perfeito. Por mais que fosse alguma coisa já esperada, ficou legal a forma como foi feito. Digamos que o embate, a conversa básica ali do Yami com o Nahato, já mostrando que eles tinham, digamos que suas farpinhas, mas tem uma boa relação que faz digno, jus a reputação de Capitão Mágico e Fukudanchi. É interessante porque a gente vê um pouco mais do irmão do Nahato, que provavelmente vai ser a questão X desse arco do passado dele. E a gente vê mais o Nahato, né? O seu perfil, o seu outfit, o seu visual, que conclui o capítulo de um jeito que gera expectativas para o próximo. Sem dúvidas, um ótimo capítulo para mostrar a atmosfera, o início de passado do Nahato Fukudanchi em Black Clover.
Eu só fui elogios pra esse capítulo porque ele foi relevante do início até o final. Eu acho que por mais curto que seja, é porque ele foi envolvente, isso é um fato. Querendo ou não, ele conduziu muito bem. Querendo ou não, a gente vai ver o Jack com ferimentos graves, mas lutando contra o Dante da Tríade Negra. A gente viu que são segundos, minutos antes de Noir e companhia chegar. Isso já dá a entender que provavelmente pode ser um reforço a chegar para ajudar o pessoal que está nas lutas principais. E é interessante por conta de que a localização ali do Nahato, o ponto específico que ele levou os Akumas, pode ser algo estrategicamente bem feito, algo mais longe, digamos que da onde as outras pessoas estão, ou algo que facilite os cavaleiros a chegarem até sua localização. Ainda assim, eu gostei de tudo que foi apresentado, gera aquela questão pela fala, eu irei ficar aqui nem que eu seja morto. É interessante por conta de que a gente pensa, caraca, Tabata, você vai matar esse personagem? Ele tem, digamos que a atmosfera, o clima perfeito, é o time, se o Tabata matar até o final do arco esse personagem. Querendo ou não, ele é perfeito, condiz com tudo, mas vai ficar naquela morte precoce, porque é um personagem muito bom, é um personagem que poderia ser muito bem desenvolvido de certa maneira, e vai dar uma dó se for morto. Então, pela primeira vez, eu não vou querer que o Tabata mate um personagem, digamos que pelo plot. Eu acho que é aceitável, vou falar elogios caso ocorra, mas se preferível, eu acho que é melhor tirar a morte dele. Mata a Doropitica, mata qualquer outro personagem, mas não me mata esse personagem por conta que ele tem um passado legal, ele pode ser muito bem explorado para o futuro da obra. Então essa que é a questão. Eu espero que ele não seja morto, mas eu acho que vai ter uma morte dos personagens principais. Seja o William, seja o Yami, seja o próprio Nahato. Mas, para todo caso, tem aquela questão. Ele teve tantas chances de matar diversos personagens importantes e ele só causou algumas mortes ou ferimentos graves. Então, eu acho que não deveria ter essa morte. Pelo menos é o que eu acredito. E ainda, se o Nahato ficar quase na linha da morte, ele vai ser salvo pela Grey, creio e acredito eu. Pelo menos é o que eu espero. Mas, para todo caso, acredito que era isso que eu queria abordar com vocês. Gostei do visual dele, embora eu prefira mais o visual fazendo imagem de seu irmão. Mas acredito que com isso praticamente tudo exaltado desse capítulo, então vamos para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, é expectativa mega criada, por conta de que eu quero que vocês tenham noção que é o passado inteiro do Nahato. Não acho que o Tabata Sensei vai gastar 2 a 3 capítulos, mas se tratando do Nahato, não é algo para se duvidar, por conta de que ele vai querer fazer algo bem desenvolvido. Então, caso o Tabata Sensei queira desenvolver 2, 3 capítulos, o que eu acho que não vai acontecer, talvez 2 capítulos somente, eu acho que vai ser legal, porque a gente vai conhecer, digamos que um mini arco em volta do passado do Fukudancho. Então, é interessante, porque caso realmente leve 2 capítulos, a gente vê que depois vai voltar para as lutas principais. Mas eu acredito que por se tratar de uma ligação muito severa, muito crítica, que envolve os demônios, talvez Spade ou os outros reinos com a família dele, eu acho que um capítulo não será o suficiente. Por isso a gente fica em 2 ou até mais. Então é interessante porque o próximo capítulo vai se focar, digamos que nos momentos de juventude dos Capitães Mágicos atuais. A gente vai ver um pouco do nosso querido Nahato com seu irmão, ver mais do Yami, possivelmente descobrir alguma tragédia que levou o Nahato a levar o caminho que ele levou, e talvez, quem sabe, como fanservice, não mostre os outros Capitães Mágicos. Seria bacana, não é mesmo? Mas, para todo caso, você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata Na.